Bom dia a todos. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Por favor, coloque um ok aqui se você me ouvir bem. A internet, né, pode dar uma oscilada. Hoje nosso webinar será sobre energia solar com o MATLAB Simulink. Vai ser um webinar um pouquinho diferente, porque eu tentei separar para vocês, né, várias soluções, né, de uma só vez, separando todo o processo, né, de energia solar. E espero que vocês possam aí aproveitar. O pessoal já está mandando um ok, eu sou bem, legal, obrigada, Thiago, Douglas. Thiago, obrigada. Aqui comigo no suporte estão o Oscar, representando o marketing. Então, se você tem alguma dúvida, alguma curiosidade mesmo sobre o OpenCAD ou algo sobre o MATLAB, por favor, encaminhe aqui no nosso chat. E o Leandro, meu colega aqui de departamento, engenheiro de aplicação, se você tiver alguma dúvida técnica durante a apresentação, pode enviar aqui que nós iremos responder. Tudo bem? E no final deixo um período para perguntas e respostas, para a gente ficar um pouquinho mais à vontade na interação. Tá legal? Vamos iniciar. Aqui na nossa agenda, nós vamos começar com o esquemático mesmo de energia solar, voltado para a parte residencial. Então, aquele famoso sistema, né, de energia fotovoltaica até chegar na sua casa, tá? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a usina solar, né, como que ela é dimensionada, e algumas curiosidades, né, sobre a maior usina do mundo, a maior usina do Brasil. É legal também mencionar essas coisas, né? O porquê de simular? Qual que é a importância? Quais são as vantagens de você simular? Hoje a gente vê muitas empresas simulação, com dimensionamento, mas não sei se todos já pararam para pensar, muitas pessoas também da academia utilizam, né, os estudos de energia solar aplicados. Então a gente vai tentar aí, apontar alguns porquês, né, e grandes vantagens, tá? Até mesmo para ajudar essas empresas, ajudar vocês estudantes, professores que atuam, acredito que tenha bastante a agregar. Vamos falar sobre Model-Based Design, tá? Soluções, né, de energia fotovoltaica, energia solar, para MATLAB Simulink. Como o Simulink pode ajudar efetivamente? Né? Quais são as soluções já prontas que você possa já aplicar em seu projeto sem, né, precisar começar do zero ou sair codificando tudo? Vamos mostrar algumas opções, tá? E casos de sucesso. Então, quais foram as empresas que utilizaram, quais foram as grandes instituições, né, que adquiriram soluções MATLAB e Simulink e obtiveram bons resultados. Tá legal? Então, vamos começar aqui com o esquemático, né, de um sistema, né, de energia fotovoltaico para uso residencial, né, que no caso é meu sonho. É meu sonho ter não somente energia, né, vinda do sol, energia elétrica vinda do sol, mas também como a parte de aquecimento de água, né? Eu acho incrível isso. Então, tudo começa com a captação, né, de energia da irradiação do sol, né, capta pelos painéis solares, que são compostos por componentes químicos, né, que transformam aí a nossa energia térmica, vamos dizer assim, em energia elétrica, né? Então, o módulo, ele é um termo técnico falando, né, um painel solar, né? Ele é composto normalmente por 36 a 72 células solares, produzidas
por silício. Acho que vocês já devem ter falar muito, né, de silício, mas existem outros componentes também químicos que são utilizados, estão testando os efeitos de eficiência desse tipo de célula, mas normalmente é utilizado o silício, né? E ele é utilizado para a captação da luz do sol, né, com a função de converter a luz solar em energia elétrica fotovoltaica. Depois nós vemos aqui um regulador, né, um controlador de carga. E qual que é o papel dele, né? É regular tanto a bateria, né, limita, né, a taxa no qual a corrente elétrica é adicionada ou consumida pelas baterias elétricas, né, e impede a sobrecarga que todo o seu sistema contra a sobretensão, né? Então ele pode reduzir aí o desempenho ou até mesmo a vida útil da bateria, né? Pode representar algum risco, né, para o seu sistema. Então ele é super importante, tá? Depois disso, nós temos os inversores de corrente, né, que são os equipamentos elétricos voltados, circuitos eletrônicos, né, específicos, que são capazes de transformar, né, a energia elétrica alternada, né, desculpa, a energia elétrica de corrente contínua, né, para alternada, que é justamente o que os nossos aparelhos entendem, não é mesmo? Então, quando a gente liga na tomada, já está em AC. Então, o papel do inversor aqui é justamente transformar essa corrente e, enfim, para podermos aí utilizar os nossos equipamentos. Outra coisa interessante é o uso de um medidor bidirecional, que é onde você pode estar atuando, né, com um excesso aqui de energia solar, você pode estar tanto armazenando, né, ou dispondo isso de volta para a rede elétrica da concessionária, né? Há algumas certificações, alguns padrões, há um processo a ser seguido, né, tanto de instalação quanto de testes, para que isso ocorra certinho. Então, o que acontece? Esse medidor direcional ele vai fazer justamente essa diferença, né, de energia recebida e devolvida, para que a concessionária possa devolver isso para o consumidor em forma de créditos, né? Infelizmente, isso não é tão acessível, né, aqui no Brasil, mas nós já temos projetos de referência, eu vou falar no final da apresentação, como no Parque Vila Lobos, aqui em São Paulo, que é próximo da Marginal Pinheiros, não sei se vocês conhecem, a gente vai falar um pouquinho mais, e eles utilizaram justamente esse sistema, né? Então eles utilizam os painéis solares para uso próprio, e quando há excesso, é, 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 ele é direcionado para a rede elétrica de energia da concessionária, no caso a Enel, aqui em São Paulo. Tudo bem? Vamos para o próximo slide. Foi. Então, aqui nós podemos observar nessa fonte aqui da Portal Solar. Então, como é que funciona a usina solar fotovoltaica? Basicamente, tem o mesmo processo daquele desenho que a gente fez para uso residencial. Qual que é a diferença, né? Os painéis solares aqui captam energia solar, né, através dos painéis de células químicas, né, transformam a energia elétrica em corrente contínua, né, passam pelos inversores, né, para converter a energia, a energia de corrente contínua para alternada. Só que o que acontece? Os inversores, né, eles entregam a energia produzida pelos painéis de até 380 volts. Tá? Então, a gente está falando de uma tensão muito maior, né, e a transmissão de energia nas linhas de alta tensão é preciso de uma tensão bem mais alta que isso. Então, eles utilizam grandes transformadores, tá? Para elevar a tensão até 3.800 volts, tá? Chegando até 69 mil volts, 138 mil volts, né? E passando desse nível para justamente passar pelas distribuidoras e transmissoras e chegar em nossa casa, tá? Onde que normalmente é utilizado esse tipo de sistema, né? Em lugares mais afastados, né? Seria se pudermos utilizar assim de grandes usinas até chegar à nossa casa, mas ainda estamos engatinhando, né? Só por curiosidade também, uma das maiores usinas aqui, a maior usina
de energia solar no Brasil fica no Piauí, em São Gonçalo do Gurgueia. Tá? Ela tem em torno de uma capacidade de 475 megawatts. Tá? A segunda é em Pirapora, a terceira é em Nova Olinda, né, com em torno de 292 megawatts, mas é quase o dobro, né? Quase chegando a 500 megawatts, é bastante, né? E no mundo, a maior usina solar no mundo é da Topaz, com Z mesmo. E ela fica na Califórnia, em São Luís do Obispo. E ela foi construída em 2014, 2011, terminou em 2014. Ela é realmente a maior usina aí do mundo. Outra coisa interessante de mencionar é que a gente imagina tanto nesses painéis solares, né? Óbvio que tem todo um estudo de dimensionamento para obter uma melhor eficiência e tudo mais, fatores que influenciam a eficiência. Mas se a gente pensar assim, se colocarmos todos esses painéis em cima dos nossos carros, em cima de grandes edifícios, né, arranha-céus aqui em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, né, bate sol. Então, eu vejo assim a energia solar como um grande potencial que ainda, infelizmente, nós aqui no Brasil estamos engatinhando, né? Não no sentido de pesquisa, não, pelo contrário, mas de efetivar mesmo esses projetos, né? Se pessoas, todo mundo tivesse uma mini usina, né, uma micro usina em casa, seria demais, né? Seria perfeito. Então vamos começar aqui com mostrando algumas vantagens de simular. Então nós temos todo esse processo. Podemos fazer os cálculos nas mãos? Podemos, né? Vai demorar um pouquinho mais, né? Dimensionar tudo isso. Mas qual que é a vantagem de eu ter um software para simular todo esse. Então, eu diria que antes de eu começar aqui no primeiro tópico, né, quando você simula algo, seja o que for, com antecedência, né, e com frequência, você tem um maior respaldo, tanto de implantação, quanto de custo, quanto de garantir a viabilidade de um projeto. Então, nós temos eu vejo assim a simulação como um papel muito importante, principalmente para esse tipo de projeto, porque é algo que não é barato, né? Um grande investimento. Eu vi que para uso residencial normalmente está em torno de 20 anos de retorno, né? Infelizmente é muito tempo. Imagina para uma usina, né? Que são empresas envolvidas, são clientes envolvidos, são muitos componentes envolvidos que há necessidade de ter um retorno muito maior, muito mais rápido. Então, o primeiro tópico aqui do porquê simular, né, é você ter todo um respaldo de avaliar, né, a viabilidade do projeto por meio de simulação, verificação contínua e validação, tá? Outra vantagem é eliminar possíveis lacunas entre requisitos do cliente e implementação do projeto usando modelos virtuais como especificações executáveis, né? Você pode simular diversos cenários sem se preocupar aí com impactos, custos, né? De quebrar algo, de queimar algum, alguma máquina. Resolver problemas de engenharia de qualquer escala, né? Combinar efeitos físicos, né? Como simular, por exemplo, uma linha de transmissão, um transformador, né? Uma célula fotovoltaica, né? Um painel. Verificar requisitos como visualizar, criar, gerenciar esses requisitos junto com toda a arquitetura do seu sistema, né? Gerar código e artefatos de testes, ou seja, você verifica do começo ao fim, tá? Das suas simulações. Validar o projeto através de controladores, né, de simulação com técnicas de hardware in the looping, né? Você tem um controlador aí dedicado para justamente validar o seu modelo, seus algoritmos de controle. Automatizar a verificação de modelos de código através de padrões. Então, você simula já todo o seu sistema, componentes, subsistemas, já no sistema padronizado, né? Então, toda essa preocupação de estar dentro de padrões para
como a Dell 178, 26262, 61508, enfim, você está simulando com uma plataforma que já está padronizada. Você consegue verificar e acompanhar todos esses recursos de validação e verificação, tá certo? Vamos para o próximo. Soluções com MATLAB e Simulink. Esse é o slide que eu mais gosto, porque eu tentei separar muitas soluções para vocês terem conhecimento mesmo de uma forma geral do que a gente pode estar aplicando com MATLAB Simulink em energia solar, tá? Energia fotovoltaica. Fernanda, eu ouço muito isso. Eu estou estudando, eu estou aplicando, ou eu estou trabalhando em um projeto com energia solar. O que o MATLAB e o Simulink podem efetivamente me ajudar, tá? Na parte de geração, nós temos aqui alguns tópicos, né? Você consegue simular o desempenho utilizando dados históricos de radiância, temperatura, localização. Representação da célula fotovoltaica. Isso mesmo, representar a célula fotovoltaica. Eu posso colocar aqui, sei lá, 1000 watts por metro quadrado? Pode. Watt por metro quadrado? Pode. Então, você tem essa liberdade de poder representar fenômenos, no caso que é a radiação, né, solar, sem se preocupar aí com queimar algum produto ou danificar algo, né? Estimar a produção de energia solar, né, levantar curva, esse é um bom exemplo, levantar curva de potência, tensão do painel solar, né, corrente. Implementar efeitos de sombreamento, como nuvens, árvores. Eu sei que ninguém instalaria um painel debaixo de uma árvore, né? Mas, enfim, acho que nuvem seria mais possível acontecer. Ok? E nesse meio termo de geração, até eu diria carga ou o uso efetivo com todos os componentes, né? Eu colocaria componentes de sistemas elétricos e mecânicos. Exemplos: determinar a eficiência, né, de um inversor, trabalhar com os equipamentos mesmo, né? Analisar todo o controlador de carga, né, através de técnicas ob- obter uma melhor eficiência, né? O uso de baterias, né, de um sistema de energia fotovoltaico para uso CA ou CC também. Modelar um rastreador solar com solar tracker, ou seja, isso já seria um sistema mecânico. Como que eu dimensionaria toda a geometria, né, da minha engrenagem sem fim, da minha rosca, né, da rosca sem fim, para fazer uma analogia de um girassol, né? Como que eu representaria, né, um painel que virasse conforme a maior intensidade, né, em radiação solar? Também é possível. E análise, né, de sistemas fotovoltaicos numa microrrede. Então, eu nem diria microrrede, eu diria rede mesmo, né? Rede elétrica. Então, consegue analisar todo o sistema de carga, né, representada por casinhas, por casas, por bairros, né? O impacto na carga, né, indutiva nos industrial. Você consegue analisar todo o comportamento, né, de um modelo durante 24 horas num dia típico, tá? Nesse dia típico aqui seria um dia normal aqui, né, que meio-dia, né, 1 hora da tarde a gente tem o maior pico de intensidade solar. Uma análise de um parque, né, uma usina solar, né, de 400 quilowatts, ou seja, eu consigo dimensionar desde uma casinha até um sistema mais robusto para empresas ou cargas que possuem maior potência, tá certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Então vamos lá. Então, não tem como eu falar assim, de soluções MATLAB Simulink, sim, eu falar de model-based design. Não sei se você acompanha nossos webinars, acredito que vocês já devem ter escutado bastante sobre essa metodologia,
Mas, em poucas palavras, o Model-Based Design ele é uma metodologia utilizada para simulação de múltiplos domínios, tá? Então, você trabalha geração automática de código, teste, verificação em sistemas embarcados. Fernanda, mas o que isso tem a ver com energia solar, né? Ela é uma metodologia já incluída no Simulink, né, MATLAB Simulink, onde eu tenho todo o respaldo do conceito, né, do código, até a geração dele, a implementação desse meu projeto. Tá? Então, fazendo uma analogia bem boba, né, mas só para representar todo esse esquemático, imagina o desenvolvimento de uma aeronave. É complexo, eu tenho vários sistemas, subsistemas, controle, eletrônica, parte elétrica, mecânica, enfim, perdoe se alguém aí da área de Aerodef, né? Se eu estou esquecendo de mais, com certeza estou esquecendo de muitas áreas. Mas imaginem vários subsistemas, né? As pessoas, os recursos estão desenvolvendo, cada um na sua área, cada um está desenvolvendo dentro da sua área, e eles devem se preocupar com todo o sistema de desenvolvimento de algoritmo, um ambiente, né? Em qual tipo de implementação eu vou gerar, que tipo de integração eu quero gerar isso no microcontrolador, no FPGA, né? No meu sistema de controle, aonde que eu vou implementar tudo isso, né? E tudo isso tem que estar atrelado aos meus requisitos do projeto. Então, você imagina todos esses sistemas, subsistemas, multidomínio, trabalhando com sistema elétrico, mecânico, rotacional, translacional, imagina eu resolver tudo isso ao mesmo tempo, né? Visualizando isso rapidamente, todo o impacto no meu projeto, e na hora de implementar, essa variável não está legal, eu acho que eu fiz alguma coisa de errado, eu preciso refazer tudo novamente? Não. Né? Essa metodologia traz essa praticidade de você alterar variáveis, grandes impactos, componentes, e já visualizar isso efetivamente no seu projeto. Né? Então, ela traz esse ganho, né? Você consegue simular seu sistema, testar cedo, né? Para detectar possíveis anomalias, né? E gerar o código, integrar o seu algoritmo ou o seu desenvolvimento, sua aplicação. Tá? Então, eu diria que isso aqui é um ganho de tempo enorme. Tá? Grandes empresas essa metodologia é incluída dentro do Simulink, Simscape, e ferramentas que auxiliam esse V&V, né? Verificação e validação contínua. Tudo bem? Então, começando aqui a destrinchar algumas aplicações. Né? Então, a parte de geração. Esse exemplo, ele mostra como criar um modelo né, de nível de sistema de um gerador fotovoltaico que pode ser usado para simular o desempenho usando dados históricos de radiância. Então, aqui a gente vê o modelo, né, ele é testado variando a irradiância, se aproxima o efeito de variação da cobertura das nuvens. Opa, desculpa, é isso mesmo. O meu slide ele pulou aqui na minha segunda tela. Tá? Então, você consegue verificar através de dados históricos, né, de radiância, você consegue levantar curvas, né, próprio em unidade de quadrado, né, através dos painéis, e identificar todas as condições dos seus painéis. Né? Então, onde eu tenho minha máxima potência, minha corrente, e é bem legal porque ele utiliza tanto representação térmica, aqui de temperatura mesmo, que está na modelagem física, né? Você observa que tem a cor laranjinha, a cor azul representada por sistema elétrico, né? O Simulink representado aqui na cor preta. Então, você vê diversos domínios. Então, isso aqui é Model-Based Design, tá bom? Outra coisa que eu quero falar, a gente tem vários exemplos para mostrar. Fernanda, eu me interessei muito nesse desempenho de... Fala aqui para gente que eu passo os arquivos para vocês já em MATLAB Simulink e eu passo os exemplos prontos, tá bom? Se vocês se interessarem, claro. Esse próximo exemplo é de implementação de efeitos de sombreamento, né, numa planta solar, né, especificamente em módulos fotovoltaicos. Então, o que acontece? Essa planta é criada usando linguagem Simscape, então, mais uma vez, você vê que
estamos falando de moda over design, acho que todos os exemplos, né, basicamente. Mas esse especificamente está com Seascape Electrical, tá? Então, esse sombreamento, né, que é representado na planta ocorre quando a irradiação não é uniforme em todos os módulos fotovoltaicos ou células, tá? Então você pode usar esse exemplo especificamente para estudar os efeitos de sombreamento, da temperatura, da junção da célula fotovoltaica. É uma grande planta solar, tá? Interconectada com o módulo fotovoltaico. Então, para melhorar justamente a potência máxima, né, e proteger o painel solar de superaquecimento, esse bloco aqui Solar Plant inclui um bypass, né, e diodos de bloqueio. Né? Para definir o sombreamento, a gente consegue definir aqui valores de radiância, temperatura. É bem legal esse bloco, tá? Esse Solar Plant. Tá? Então, nesse primeiro gráfico, a gente identifica a curva de corrente de tensão, né, no painel fotovoltaico. Né? A planta solar com a radiância e a temperatura são uniformes, tá? Então, a temperatura e toda a junção é considerada uniforme em toda a planta solar. Já nesse segundo gráfico aqui, ele mostra a curva também de tensão e de corrente, né, no painel fotovoltaico, com diferentes irradiâncias, né? Que ele usa o Irradiance Map. Tá? Então, esses módulos solares, eles têm os diodos de bypass, tá? Então, a temperatura de junção é considerada uniforme em toda a planta solar, certo? Já nesse terceiro gráfico, ele mostra também as curvas de tensão e corrente do painel fotovoltaico, né? Considerando os diodos de proteção que melhoram a potência de saída, né? Mas as características têm muitos máximos de potências de saídas locais, tá? Então ele considera aqui as temperaturas, você consegue analisar todos os sinais de saída das correntes, das tensões, tá? Isso aqui pode virar literalmente um relatório aí para o seu projeto, tá certo? Próxima aplicação aqui também de geração, né? Esse exemplo, você consegue estimar toda a produção de energia de uma instalação típica de painel solar com, com os dados de data, hora, local específicos. Então, é muito legal esse exemplo, que você consegue gerar a hora, né, solar, a inclinação e elevação, considerando massa de ar, radiação solar atingindo a superfície da Terra, tá? O painel solar dá uma posição, inclinação e a eficiência, e finalmente a energia gerada em um dia, né, específico do ano e a relação de todo o ano. Esse código aqui está em Live. Ele não usa o Simscape, tá? Então o código dele está em matemática simbólica, tá? Em equações. E é bem legal porque você consegue visualizar isso, né? Toda a radiância aqui em quilowatt-metro quadrado, né? O dia, ou a hora do dia, perdão. E aqui é a relação do ano, tá? A potência gerada no ano. Então, só para vocês verem a carinha aqui, ele está em Live Editor. Não sei se vocês conhecem o Live Editor. Ele está dentro do MATLAB mesmo. Então, quem tem a licença do MATLAB a partir da versão 2016, eu acho que é isso, né, Leandro? 2016, R2016A ou R2016B, já tem um Live Editor. Então, o que é o Live Editor? Para quem já está acostumado a programar no MATLAB, tem a opção aqui no New de gerar um script, né, que é super famoso e comum no MATLAB. Aqui no Live Editor vai aparecer, além do script, vai aparecer Live Editor. E ele vai gerar um ambiente de interação de código, imagem e texto. Tá? Então, aqui vocês podem hiperlinkar, vocês podem incluir uma imagem e escrever seu código. Então, esse exemplo aqui do dado aqui de longitude, por exemplo, você poderia estar escrevendo no texto. É que aqui está linha por linha explicando, né? Não tem nem como tirar isso aqui. Mas imagine escrever todo esse texto aqui, né? Energia solar, geração de energia em um painel. Imagine escrever tudo isso considerando as características, né, de programação clássica, né? Teria que colocar um sinal de porcentagem aqui, escrever tudo isso. Então aqui literalmente
realmente um relatório, né? Você consegue exportar em PDF, você consegue exportar através de um link, né, em HTML, que mais em doc, tem várias opções. Fica bem bacana mesmo, tá certo? Mais uma vez, se vocês quiserem esses exemplos, eu posso compartilhando com vocês. Tudo bem? Outro, falando agora de componentes e sistemas mecânicos, né? Nós temos esse exemplo que ilustra o uso do bloco Warmer and Gear, tá certo? Para modelar o rastreio solar. Então, é um girassol, tá? Então, imagina um motor com uma engrenagem aqui sem fim, né? Uma rosca sem fim, que vai acompanhando o Sol. Né? Óbvio que eu preciso ter uma distância adequada entre os painéis, né? Ele não é tão rápido aqui eu acelerei, ele se move um pouco mais devagar, mas o objetivo mesmo desse modelo, que utiliza soluções do Simscape Multibody, é justamente entender todo esse mecanismo de rotação, né, contendo restrições de engrenagem, o acionamento dessa rotação com os rastreadores, entender a geometria que oferece a redução aí de um único estágio, né? É, você pode refinar, né, essa saída aí de torque, que mais você pode também entender mais desse movimento, né, através do scope aqui do Simulink, entender os sinais aqui do motor e toda a geometria. Então, essa relação entre os corpos aqui, entre a placa, o módulo, a minha engrenagem, né? Tudo que está envolvido nesse movimento, você consegue analisar e estudar esses sinais, tá certo? Só lembrando que esse exemplo é o Simscape Multibody, tá? O antigo Sim Mechanics. Agora falando de componentes sistemas elétricos, né, nós temos esse exemplo, né, de MPPT, né, que é aquela sigla para obter uma melhor eficiência, né, do potência máxima, né, do meu painel solar, e ele aplica diretamente sinais, trabalha com estudo voltado ao controlador de carga, tá? Então, ele executa todo esse rastreamento, né, do meu painel fotovoltaico para obter um ponto máxima de eficiência para carregar a bateria de chumbo ácido. Então, ele também considera aqui a minha bateria. Você observa que esse exemplo utiliza a parte de controle, a parte de sistemas elétricos, né? Então, esses blocos aqui de painel solar, de bateria, são todos Simscape Electrical, tá, pessoal? Você vê que esses exemplos incluem sistemas mecânicos, elétricos, eletrônicos, de potência, né? No meu conversor aqui, book, tá? Então, você tem todo um respaldo dos sinais, saídas dos sinais de eficiência do meu painel, tá? Você consegue especificar passo a passo todo o ciclo de trabalho do ponto de máxima potência, tá? O conversor aqui CCCC diminui toda a tensão de entrada para saída, tá? Ele é similar ao conversor boost, tá? Esse buck aqui, ele é bem parecido com o conversor boost, que é um tipo de fonte chaveada, né? Que normalmente contém aí pelo menos dois semicondutores e um elemento de armazenamento de energia. Um capacitor, um indutor e os dois aí componentes combinando, tá certo? Outro, desculpa, outro componente de sistemas elétricos são os inversores, né? Então, como determinar a eficiência de um inversor no estágio único? Esse exemplo mostra os MOSFETs aqui, né, os componentes de eletrônicos de elétrica. Você consegue analisar os sinais de controle, né, e observar as saídas desses sinais. Então, o que seria? Esses gráficos aqui mostram a saída de corrente do inversor, né, com a potência dissipada por dois MOSFETs, tá? E analisar a corrente e a potência. Então, basicamente, esse exemplo mostra
como determinar a eficiência, de fato, né, do inversor solar no estágio único. Então, esse modelo que você vê aqui, blocos de célula fotovoltaica, onde você realmente inclui a irradiância, tá? Você pode colocar aqui, não tem problema, esse é o objetivo de simular, você colocar, se basear em dados reais, né, histórico de dados, ou você quer simular algo que realmente possa danificar o seu equipamento, que você não tenha como simular na vida real, né? Esse que é o bacana, né, e inteligente na parte de simulação. Tá certo? Esse exemplo ele mostra como determinar a eficiência de um inversor solar no estágio único. Então, ele modela no ciclo AC completo e determinado nível de energia solar correspondente à tensão DC ideal, tá? AC é RMS, tá? Então, os valores ideais 342 volts, mais ou menos 20 amperes AC, e radiância aqui é de 1000 watts por metro quadrado. Tá? A temperatura dos painéis está em torno de 20 graus Celsius. Então, todos esses inputs e sinais você consegue parametrizar e alterá-los. Certo? Próximo exemplo. Sistemas elétricos também, né, dentro dos sistemas elétricos, mas esse é com uso de baterias para um sistema fotovoltaico CA. Tá? Esse é muito legal porque ele usa stage flow, ele usa Control Systems, ele usa o Simscape Electrical, o Simscape. Né? Então, ele mostra, um projeto de sistema de energia fotovoltaica CA autônomo com as baterias reservas. Então, o que ele pode ajudar aí nos seus projetos? O que você pode fazer através desse modelo? Escolher a classificação de baterias necessárias com base no perfil de carga conectado à energia solar disponível. Determinar os painéis, como eles devem ser organizados, em termos de números mesmo, de conexões, o que está em série, o que está em paralelo, o que melhora aí a eficiência, né, do uso desse meu sistema. Ele também ajuda a alimentação CA monofásica em tensão constante, tá? E ajuda também a selecionar um para ganho proporcional PI. Então, o meu controlador que está aqui é um controlador do tipo PI, tá? Legal? Então aqui você consegue olhar, observar todos os sinais de tensão, potência, né? Como que minha bateria se comporta, né, diante de determinada carga ou de intensidade de energia, né, que eu tenho, de energia gerada, perdão, e a corrente da minha bateria, né? Como que o sistema, o meu BMS se comporta de variações no sistema. Tá certo? É bem legal esse exemplo. Próximo exemplo é sobre análise, né, na microrrede. Então, seria o nosso terceiro bloquinho. Né? Lembra que a gente começou com geração, sistemas e componentes na rede, inversores, baterias e tudo mais. E agora a gente está na rede. Então, esse exemplo mostra um sistema, né, V2G, não sei se vocês conhecem, que é basicamente o Vehicle to Grid. Esse conceito do V2G aqui é o uso bidirecional de veículos elétricos híbridos, tá? Que implica na conexão mesmo de conectar a máquina, né, a uma rede elétrica qualquer, para recarregar com a possibilidade de emitir eletricidade de volta à rede, né, para participar de todo o gerenciamento de demanda de eletricidade. Então, imagina que isso represente o tamanho, né, de uma comunidade de famílias, né, que durante o dia tem um baixo consumo, né, na primavera, outono, e imagine que existem 100 veículos elétricos, tá? No modelo básico, isso significa uma proporção de 1 para 10. Então, você imagina que eu tenho uma carga aí considerável, né? Eu tenho o uso de veículos elétricos, né? Eu tenho características aqui para minha rede de um transformador. Aí você fala, Fernanda, esse webinar é só sobre solar, né? Mas eu achei legal incluir esse exemplo, porque você consegue também identificar, né, características não somente da energia gerada através de painéis solares, mas como também de eólica, mas como de um gerador a diesel,
tá? E ele mostra todo o comportamento. Eu consigo alterar dados de vento, por exemplo, que para quem estuda isso não é fácil, prever vento não é fácil, né? É, você consegue colocar dados aqui de radiância, que nem a gente mostrou nos slides anteriores, né? Mas você também consegue dimensionar isso através do Signal Builder no Simulink, dimensionar os dados de vento, né? E o gerador a diesel, tá? Então, como que essa produção de energia suporta todo esse sistema aqui de carga, tá? Nós temos também sistemas de baterias, então você consegue analisar todos os sinais de saídas e comportamento durante um dia típico, tá? Esse outro exemplo é sobre o comportamento, né, de uma microrrede CA monofásica, né, onde as fontes de energia são uma rede elétrica, tá, com geração de energia solar e todo o estudo de BMS, tá? Então aqui nós temos 3 cargas, né, que representam as casinhas. Meu sistema de baterias, né, que está em um subsistema aqui, do meu painel solar, tá? A geração tá representada aqui por uma máquina síncrona, tá? Onde você consegue representar em linhas de transmissão, circuito piores, tá? Você tem toda a relação de power grid. A gente está trabalhando aqui em sistemas de potência, tá? Por isso essa cor, né? Que eu falo bastante nos webinars que os sistemas elétricos tá na cor azulzinha, né, do Simscape Electrical, mas quando a gente fala de sistemas de potência, ele está na cor preta aqui dos blocos, porque a parte de Power Systems no Simscape Electrical foi desenvolvida pela Hydro-Quebec, lá no Canadá. Obviamente, todos os direitos foram adquiridos pela Metrix e hoje eles são grandes parceiros, tá? Desenvolvimento. Tem muito exemplo da Hydro-Quebec e por características de solvers e de componentes mesmo já pré-construídos tem essa característica, certo? Nosso último exemplo, eu falei que seria bastante soluções, né? Nosso último exemplo é mostrando um parque fotovoltaico, né, uma usina solar conectada à rede de 400 quilowatts, tá? Então, ela está conectada a 25 kilovolts, está usando um conversor de 2 estágios. Ele utiliza aqui essas PVs arrays, que são blocos do Simscape elétrico, onde você consegue escolher as características dos módulos, né? Colocar máximo de potência, o tipo de célula, né? Circuito aberto, em curto, tensão. E dentro desse bloco, você consegue plotar o que você escolheu, tá? Então, esse plot aqui não é do seu sistema, né? Esses aqui são as saídas dos meus sinais desse meu sistema. Mas esse plot aqui eu fiz questão de mostrar porque eu achei muito legal esse bloco aqui do PV Array. Não sei se vocês conseguem enxergar, tá bem pequenininho, né? Mas esse PV Array você consegue dimensionar os módulos. Aqui tá da marca SunPower, né? Mas você consegue identificar aqui a curva de corrente, de tensão, tá? Considerando a temperatura no módulo, e eu acho isso muito legal. Ele passa todas as características de série, paralelo. Tá? Então, esse painel fotovoltaico consiste em 4 matrizes fotovoltaicas, tá? Cada um com 100 quilowatts, chegando, né, com intensidade aqui de radiância, 1000 watts por metro quadrado. É meio que padrão, eles consideram 1000 watts por metro quadrado, tá? Mas, mais uma vez, se você quiser alterar, utilizar seus dados históricos, você consegue, tá? E cada painel é conectado a um conversor DC-DC, tá? Então, as saídas desses conversores são conectadas a um barramento CC comum de 500 volts, e esse conversor é controlado por os rastreadores de ponto de potência máxima, que é o nosso MPPT, tá? Individuais. E esses MPPTs utilizam a técnica de Perturb and Observe, tá? Para observar a tensão nos terminais dos painéis fotovoltaicos, a fim de obter mesmo a potência de máxima potência, desculpa. Tá certo?
Então, todas as características aqui de radiância, da minha potência, né, em quilowatt, né, da minha tensão, isso aqui, os sinais na rede, tá? Outras características de potência você consegue determinar aqui. Aqui meu circuito pi, representado pela minha linha, minha máquina. Então, aqui você tem todo o seu sistema, né, incluindo desde a geração até a sua carga. Isso é muito legal dentro do ambiente multidomínio Simscape. Tá certo? Vamos lá. Fernanda, quais ferramentas foram utilizadas para todas essas demonstrações, né? Começando com o MATLAB Simulink, elas são essenciais, né? MATLAB e Simulink são ferramentas essenciais, base para qualquer outra toolbox ou block set. Então, o MATLAB, né, ele é conhecido como um ambiente de desenvolvimento voltado para programação, criação de scripts, chamadas de funções, aplicativos. Você tem uma forma de visualização, né, assim, enorme, você tem várias opções de exportar também essas aplicações. Já o Simulink, né, você tem a biblioteca de blocos, onde você consegue criar sistemas dinâmicos, modelar através de modelagem física, né, multidomínio, componentes físicos, e você tem uma outra forma de visualização. Então, eu diria que os dois se completam aqui, tá certo? A modelagem física que utiliza tanto os Simscapes, né, da família Simscape, ela está integrada dentro do Simulink, tá? Então você consegue conectar blocos mesmo, vamos por motor. Você tem características mecânicas e torque conectada diretamente com parâmetros elétricos, tá? Então essa é a vantagem de utilizar a modelagem física. Você integra tudo isso no mesmo ambiente, descartando aquela coisa de ter um software para cada domínio, né? Um software para mecânica, um software para elétrica. Então, isso aqui, vocês que acompanham os nossos webinars sabem que eu sou super fã de modelagem física. A parte de sistemas de controle, então, ajustar compensadores, MIMO, SISO, controladores PID, tá? Trabalhar a parte de ganho, especificar ajustes. Você consegue tudo isso através do Control Systems, tá? O Simulink Control Design, ele libera, né, junto com o Simulink, ele libera block sets. Então, se você tem o Control Systems, o MATLAB e o Simulink, adquirindo o Simulink Control Design, ele libera mais blocos e aplicativos dentro do ambiente, trabalhar também no ambiente Simulink, tá certo? Trabalhar controle no ambiente Simulink, desculpe. As ferramentas de otimização e otimização global permitem que você trabalhe mesmo as funções voltadas à programação linear, quadrática, mínimos quadrados. Então, aqui você tem liberdade para trabalhar, vamos dizer assim, com o histórico de dados, tá certo? Um histórico de dados de radiância. A parte de geração de código te dá a liberdade de poder integrar com outros sistemas e hardware. Tá? Então, muitas pessoas falam: Ah, Fernanda, eu posso desenvolver os meus controladores, por exemplo, tudo em linguagem MATLAB, linguagem Simulink. Quando a gente fala linguagem MATLAB Simulink, a gente está falando também de blocos, né, de funções específicas. Ele é baseado em C++, mas toda a construção dele tem funções específicas, né? Não tem aquela função de somar no MATLAB, a função tal do MATLAB. Você consegue traduzir isso, gerar código C e C++ puro. Né? O que te traz isso? Ele te traz o maior respaldo para integração de sistemas de hardware. Então, eu quero tudo que eu desenvolvi no MATLAB, posso gerar código C e integrar com o meu sistema. Eu posso implantar isso com o meu hardware. Tá? Aí o Embedded Coder ajuda aí a gerar código C e C++, né? Junto, obviamente, com o MATLAB Coder e Simulink Coder, para passar isso para diversos tipos de sistemas de hardware. Outra pergunta que pode ocorrer também de vocês falar, conecta com placa tal. Né? Hoje o MATLAB ele suporta, o MATLAB Simulink, né? O software em si, ele suporta muitos sistemas de software, ou de hardware, desculpa.
E de onde que eu pego isso? Não é de ONS, dentro do software MATLAB tem um botão grandão. Acho que é do lado do Help. Ele tem um add-ons onde você consegue instalar todas as propriedades do driver mesmo do componente para que você possa trabalhar com ele diretamente no MATLAB Simulink, tá? Então, aquela coisa de você, eu quero adquirir algum dado ou passar algum dado para algum ambiente, depois passar para o MATLAB, com Embedded Coder, com Data Acquisition, por exemplo, você consegue trabalhar tudo diretamente com hardware, tá? Isso é bem legal. Instrument Control também é bem interessante, tá certo? Casos de sucesso, né? Eu escolhi aqui o Instituto de Engenharia de Eletricistas, né? Eles desenvolveram um modelo de referência para simulação de sistemas de abastecimento elétrico. O objetivo deles, né, o desafio deles era construir uma plataforma padronizada, né, para as organizações em todo o Japão para projetar e simular controladores de energia. Tá? Então, utilizar o MATLAB Simulink para analisar os dados, todo o sistema, gerar código, né, trabalhar toda a parte de sistema de controle foi uma das soluções. Tá? Os resultados foram tempo de desenvolvimento do modelo reduzido, método de controle de frequência otimizado e análise viabilizada dos controladores objetivos, né, medidos e testados, né, se tornaram muito mais eficientes, se tornaram viáveis. Utilizaram MATLAB, Simulink Control System to Box, tá? A Sandia National Laboratories, eles simularam todo o sistema de fotovoltaico em microredes no Havaí. Tá? Então, o desafio foi avaliar a capacidade das baterias, né, e dos sistemas de controles necessários para a operação confiável, né, em uma nova instalação de geração de energia solar. A solução foi utilizar o Simulink, o Simscape Electrical, para modelar todo o sistema de distribuição na microrede com fontes fotovoltaicas, né, com energia solar. E os resultados foram, né, tempo de desenvolvimento do modelo reduzido em 80%, custos reduzidos por meio do dimensionamento correto da bateria e precisão na simulação verificada com dados reais. Tá? Eles utilizaram aqui o MATLAB Simulink, o Simulink Coder e o Simscape Electrical. Tá certo? Se vocês quiserem mais detalhes, tem uma página inteira falando sobre esses projetos. Se vocês também tiverem interesse, por favor, fale pra gente. E também não podia deixar de falar do Parque Vila Lobos, né, que utilizou o MATLAB Simulink para implementação da energia fotovoltaica no parque. Então, todos esses módulos aqui solares são estacionamento no Parque Vila Lobos. Então, o pessoal que é de São Paulo já conhece ou já foi pelo menos uma vez aí na vida, já foi nesse parque que é uma delícia, né? Pena que fica do lado da Marginal, né? Mas é uma delícia esse parque. Toda a construção dele foi pensada no uso bidirecional na rede, tá? Então, eles utilizam a carga, né? O que vem de energia solar aqui é para iluminação no próprio parque, e o que tem excedente devolve na rede, tá? Se vocês observarem, tem uma casinha no fundo ali que fica todos os maquinários, transformadores, ficam obviamente o relógio. Ela fica fechada, mas se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, será bem, bem interessante. E esses detalhes desse caso de sucesso está no nosso site, tá? Na OpenCard. Tá certo? Foi em parceria com a USP, com professores da USP, foi bem interessante. E é isso, pessoal. Vou deixar um tempinho aqui para dúvidas e agradeço mais uma vez o tempo de vocês. O pessoal está perguntando aqui, perguntando não, estão falando que tem interesse em ter os modelos. Legal, vou fazer assim, eu vou separar todos e eu passo para marketing encaminha de uma vez para vocês, eu acho que fica mais fácil. Outra, Bruno, os blocos e arquivos serão disponibilizados? Serão disponibilizados. Não se preocupa. Aqui o objetivo desse webinar foi mostrar, eu tentei, né, passar todas as aplicações que envolvem energia solar, tá? Energia elétrica solar, que vem do sol, e
Eu não comentei aqui, mas também, não sei se vocês também têm interesse, mas estudos voltados a aquecimento de água através de energia captada do sol também tem no Seascape Fluids, tá? Existem exemplos prontos no Seascape Fluids. Professor aqui, José Pinheiro, agradecendo a nossa apresentação. Nós que agradecemos, professor. Gostaria de saber se pode disponibilizar os exemplos apresentados. Podemos sim, podemos sim. Lembrando que vocês só conseguirão abrir esses exemplos se vocês tiverem todas as ferramentas, tá? Eu sei que parece meio bobo isso, mas às vezes vocês querendo ver lá e às vezes a licença de vocês ou na universidade ou até mesmo na licença mesmo comercial aí na empresa não suporta. É preciso verificar esses requisitos, tudo bem? O Vinícius perguntou, atua com simulações de sistema solar no Simulink e gostaria de saber se conhece alguma maneira de acessar o ponto de máxima potência teórico do bloco PV Array. É, eu, preci- eu preciso verificar, Vinícius, que normalmente os blocos no Simscape, tanto Simscape Multibody e Electrical, eles têm um C-code. Eles têm dentro do bloco que aparece, a janela que você clica para parametrizar, né? Ele tem um C-code para você abrir mesmo o código. Aí ele abre no ambiente MATLAB. Aí você tem a liberdade de poder customizar, tá? Mas se não tiver nesse bloco do PV Array, você pode customizar, criar um bloco que seja melhor para sua aplicação, tá? O Simscape ele tem essa liberdade de você também criar blocos. Mas eu não consigo te confirmar agora se o PV Array tem o C-code. Normalmente esses blocos mais sofisticados assim tem, tá? Esse webinar está sendo gravado e será disponibilizado no nosso canal no YouTube. É só você jogar lá no YouTube OpenCAD, que lá tem todos os eventos, todos os workshops, webinars, tudo gravadinho, tá bom? Às vezes a gente fala rápido, né? Passa por um tópico um pouco rápido, fica um pouco corrido, mas por conta do tempo, tá certo? Mas será gravado, ou está sendo gravado. O Bruno pergunta que está com um estudo de caso voltado à geração de energia solar híbrido em conjunto com um reservatório. Legal, Bruno. Você pode trabalhar com Simscapes, utilizando blocos e componentes tanto do Simscape Electrical voltado à geração de energia solar, quanto para a parte de reservatório, né, com Simscape Fluids, tá? Lá tem várias demonstrações de reservatórios. Opa, me perdi aqui. A Kelly pergunta sobre podemos simular e verificar impactos das gerações distribuídas conectadas nas redes MT-AT? Sim, consegue sim, tá? Eu dei exemplos de média potência, na verdade, pequena potência, né? Baixa potência, mas dá sim, é só você mudar a carga, tá? É só você mudar a carga, alterar parâmetros e componentes de sistemas de potência e você consegue simular todo o impacto na geração de média alta tensão, tá? Consegue sim. O Daniel pergunta se podemos disponibilizar esse vídeo para os alunos. Podemos sim. Se você não quiser acessar o link na, na, o link na nossa página no YouTube, a gente pode te mandar o vídeo. Eu acredito que não tenha problema. A gente pode te mandar o vídeo mesmo. Tá bom? É, O Eduardo Libório pergunta, ele fala que ele é pesquisador da UFBA e tem um modelo do MATLAB de sistema de potência solar e térmica. É simples converter? Uma boa pergunta, viu, Eduardo? Depende, né? Não é automático, não é ativo, né? Se você que desenvolveu o código, já tem um pontinho aí positivo, né? Porque você, obviamente, entende o seu código
tem maior facilidade de entender o seu código. Você teria que ter o Synscape, eu entendi de converter isso para um ambiente Simulink Synscape, né? Você teria que ter todas essas ferramentas e blocos para poder pegar esses parâmetros do seu código e jogar para lá. Outra coisa que você pode fazer é criar funções dentro do MATLAB para poder alimentar o ambiente de geração de energia solar, enfim, seu sistema no ambiente de Synscape elétrico também é possível, tá? Mas teria que pensar um pouquinho, né? Não é tão rápida essa conversão. O Lucas agradece a apresentação. Nós que agradecemos, Lucas. Pode deixar que a gente envia aí. Vamos fazer um mutirão para enviar todos. O Guilherme pergunta do uso de NARCs INAR para previsão de radiância solar e posteriormente produção de energia. Pode usar sim. Essa junção, eu foquei muito na parte de parâmetros elétricos e tudo mais. Mas se você tem separar todo um respaldo, criar funções, criar um algoritmo com técnicas de redes neurais, técnicas de machine learning, estatísticas e machine learning, você consegue sim otimizar e alimentar o seu sistema, deixando ele mais rico, né? Mais refinado. Pode sim. Foi no webinar da semana passada, né? Do meu colega, do Daniel. Ele falou bastante sobre NARCs. Legal, o Eduardo respondeu aqui que foi ele que desenvolveu o código. Isso é muito bom, Eduardo. Mas você precisa ter as ferramentas, tá? E adequando os parâmetros, tá? É possível sim. O Valério agradece. Nós que agradecemos, Valério, sua presença. Acho que as perguntas acabaram. Acho que eu não pulei nenhuma. Não. Bom, as perguntas acabaram em ponto 11:01. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês, pessoal. Se cuidem. Infelizmente, ainda estamos aí enfrentando a pandemia, né? Nunca pensei em dizer isso, mas se cuidem e acompanhem os nossos próximos eventos. Coisa legal, bastante coisa interessante. Espero que vocês tenham aproveitado.